Alô, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Momento do Esporte. Eu mesmo, sou o Jonas Santana, vocês são vocês, pessoas maravilhosas que estão ajudando o programa crescer e não para de crescer. Hoje nós vamos sortear 2 ou 3 camisas do programa para vocês. Fiquem ligados e se quiser participar é fácil. Começa a escrever aí nos comentários, no link do YouTube. Eu quero ganhar a camisa do programa Momento do Esporte. Vamos então às manchetes do programa de hoje, que serão discutidos e debatidos aqui com o comentarista Rogério Ramos. Defesa do Vasco da Gama botou freio no ataque do Flu. Germancano já é o maior artilheiro do planeta em 2023. Flamengo perde mais uma, dessa vez para outro rubro-negro, o Atlético Paranaense. E Botafogo é 100% no Brasileiro e mantém a liderança da competição. Tudo isso e muito mais, aqui no programa Momento do Esporte, que só está começando. O programa Momento do Esporte tem a honra e a satisfação de ter aqui no set de gravação ele, Rogério Ramos, grande comentarista. Bom dia, Jonas. Mais um dia, para a gente comentar essa rodada do Campeonato Brasileiro, a atuação dos times do Rio, né? Rodada do Brasileiro que não foi tão boa para os cariocas no aspecto geral. Até porque o Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense, Fluminense e Vasco ficaram no empate, quer dizer, desceram um pouco da tabela. Apenas o Botafogo venceu, convencendo e se mantendo com os 100% da competição. Mas vamos de imediato falar do Vasco da Gama. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão, tu tens o nome do heróico português. O Vasco da Gama é o destaque. Vejam bem, senhores telespectadores, o Vasco da Gama é o destaque dos 4 grandes clubes cariocas na competição. Por que, Rogério Ramos? Se você discordar, você fala. Deixa eu concluir aqui a capa. Se for levar em consideração os adversários, até agora quem pegou os adversários mais difíceis foi o Vasco da Gama. Jogou nada mais, nada menos, com 4 campeões estaduais. Não perdeu para nenhum deles, né? Não perdeu para nenhum deles. Você veja bem agora, segurou o ataque do Flu. Para falar do Vasco nesse final de semana, a gente pode falar de uma forma positiva ou de uma forma até mesmo negativa. A forma positiva, de fato, o Vasco surpreende muito, Jonas. O Vasco, na primeira rodada, enfrentou o Atlético Mineiro jogando lá, que é um dos favoritos ao título brasileiro. E o Vasco ganhou jogando lá, empatou, né? Ganhou do Atlético Mineiro lá, empatou com o Palmeiras aqui, agora empata com o Fluminense. Então o Vasco pode tirar onda de que... E também não perdeu pro Bahia, né? Não, eu digo esses 3 que eu acabei de citar agora, Fluminense, Atlético Mineiro e Palmeiras são favoritos ao título de campeão brasileiro e o Vasco não perdeu para nenhum desses. Então, torcedor do Vasco aí, de repente, a olhar na tabela, acho que é 11º lugar que o Vasco está, não desanime não. O Vasco... Eu concordo contigo, Jonas. Tem na minha cabeça, dentre os 4, o melhor início de campeonato, mesmo não estando lá em cima na tabela. Porque pegou 4 campeões, não é? Bahia, lá em Salvador, Fluminense aqui, Atlético Mineiro. O Bahia foi aqui. O Bahia foi aqui? Foi a única derrota do Vasco contra o Bahia aqui. Derrota? O Vasco perdeu? O Vasco perdeu pro Bahia. Então eu tô falando besteira? O Vasco perdeu? Perdeu, foi uma única derrota. A única derrota? Única derrota. O Vasco perdeu pro Bahia. Eu digo por isso que eu falei dos 3 favoritos ao Campeonato Brasileiro, a ser campeão. Perdeu foi uma surpresa, ninguém esperava, foi um resultado que ninguém esperava, mas o Vasco perdeu aqui no Rio. O programa aqui é assim, né? Você tá vendo aí, é praticamente ao vivo. A gente erra, conserta, fala besteira. Nós somos, acima de tudo, torcedores do futebol carioca. Verdade. Aqui não tem essa frescura, eu sou técnico, sou comentarista, sou apresentador. Não, nós somos gente igual a vocês.
A gente tem um diferencial, né, Jonas? Porque a gente, com a derrota de qualquer time do Rio, a gente não fica feliz, a gente não fica satisfeito. A gente queria que o campeonato agora, as 4 primeiras colocações, ficassem os 4 times do Rio de Janeiro. Essa que é a verdade. Ó, os outros estados, já falei aqui, volto a repetir, que se dane. No aspecto do futebol, o nosso negócio aqui é carioca. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama, o resto que se exploda, meu amigo. Momento dos... falando em Vasco da Gama, já que nós estamos no noticiário do Vasco da Gama, primeiro deixa eu falar uma coisa com vocês. O Vasco da Gama joga na próxima quinta-feira, às 19 horas, no Couto Pereira. Lá, aí, rapaz, o bicho vai pegar, hein, Rogério Ramos. Curitiba é Curitiba, né? Jogando no Paraná, né, é sempre mais complicado. Não tá bem não, tá, Jonas? Não é uma tarefa tão difícil pro Vasco, que encarou essas pedreiras e não perdeu, né? Falando em Vasco da Gama, deixa eu mandar uma mensagem aqui para o nosso amigo Noel Vascaíno do Recreio. Falando em Noel Vascaíno do Recreio, eu e o Rogério Ramos conhecemos a Pousada do Recreio, de frente para o mar, na Praia do Pontal, a coisa maravilhosa. E vocês já estão vendo essas imagens, parece um pedacinho do interior, uma coisinha bem familiar, bem na cara da Praia do Recreio. Praia do Recreio que mistura com Pontal, um lugar maravilhoso, hein, Rogerinho? Muito bom, muito bom. Sai um pouco desse tumulto dos grandes centros, das grandes metrópoles, mesmo sendo num lugar praiano, mas um pouco isolado daquele tumulto. Muito bom. Tem um restaurante maravilhoso que serve deliciosos pratos, frutos do mar, hein? Verdade. E nós chegamos ali no momento que estava fazendo um churrasquinho ali e tal. O Noel, não, come um churrasquinho aí e tal, não. Atendimento nota 10, né? O Rogerinho acabou que almoçou 2 vezes. Almocei 2 vezes. Não tive como dispensar a língua. A língua de boi feita pelo meu almozão. Pô, Cris. Chamei pra Mattioli. degustar essa língua. Cris Mattioli, tricolor, como eu. Negativo. Olha só a pousada aí, gente. Olha a Pousada do Recreio maravilhosa. Eu recomendo a Pousada do Recreio. Eu também recomendo. Eu recomendo. Também recomendo. Muito gostosinho, gostei. E nós vamos dar mais notícias mais na frente da pousada, inclusive com imagens belíssimas, com a participação da gravação do nosso diretor Ari Delgado. Jonas, uma observação sobre o Vasco, não sei se você vai sair já dos comentários. Vale aqui um destaque para o goleiro Léo Jardim. Nós vínhamos conversando sobre isso antes de começar o programa e eu tenho escutado que o torcedor vascaíno, inclusive, está muito satisfeito com a atuação desse goleiro. Eu ia falar sobre o Léo Jardim no noticiário do Fluminense, mas ele já adiantou. Me perdoa. Só elogios para o Léo Jardim, goleiro do Vasco. Vamos falar do Fluminense. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, vacina pela sua... O Fluminense deixou escapar 2 pontos preciosos diante do Vasco no sábado, até porque o Fluminense já tomou logo um gol de saída numa bobeada do goleirão Fábio. Alô, Fábio! Quando você acerta, a gente elogia, mas quando você erra, vamos meter o pau! Aliás, meter o pau é comigo mesmo, não sei o Rogério. Tá rindo de quê? Eu tô falando... Gente, vocês... Olha só, não pode levar pro duplo sentido, não. Quando o jornalista mete o pau, o jornalista de disposição... Aliás, falando em jornalista de disposição, tem um cabra que eu vou dar-lhe um pau, mas vou dar-lhe um pau seguro. Aí, o que é teu tá guardado. O Rogério sabe quem é, mas deixa pra lá. Não tá na hora de expor. Porque o jornalista tem que falar o nome. E eu vou dar o nome aqui. Não só o nome, mostrar caroça, cara, biotipo do cara. Bom, falando do Fluminense, o goleiro Léo Jardim aí sim segurou o ataque do Fluminense. Não é isso? Ainda bem que ele não conseguiu segurar aquela pancada do Germancano. Você viu e gostou? Não, vi. Pô, Germancano é surpreendente, né? Um jogador que com 35 anos de idade, a gente vem ouvindo falar dos últimos 2, 3 anos, na primeira passagem dele aqui, acho que foi no Vasco, né? E de lá pra cá a gente tem observado esse jogador. Ele é muito preciso, João. Tem um chute... É impressionante. Aquele camarada pega na bola, não tem jeito. O goleiro tem que ficar esperto. Parece que muito antes de finalizar, ele já tem em mente o que ele vai fazer. É um grande atacante e quase foi um belo gol, né? Ele rebateu a bola e o gol foi do Lima, né? Não foi o gol do Germancano, mas a jogada... E outra, João, que construção
para um cara que, na minha cabeça, hoje há algum tempo já é o coração do Fluminense, que é o John Arias, que de novo comandou o time do Fluminense, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Comandou o time do Fluminense, uma atuação impecável. E eu percebi, Jonas, que todo time depende de um jogador, e o Fluminense hoje vejo que depende claramente do John Arias. Ele é mais importante para o Fluminense do que o Ganso? Paulo Henrique Ganso? Hoje acredito que sim. O Ganso, eu sou fã demais desse jogador. Eu acho que é um dos jogadores mais sóbrios, vamos assim dizer, do futebol brasileiro. Muito consciente, cabeça em pé, não é um cara desesperado, sabe o que faz. Porém, o Arias tem um pouco disso, mas é mais efetivo, vai mais em direção ao gol. Então acho que hoje ele é mais importante sim, Jonas. O Fluminense vai fazer um grande teste agora na próxima quarta-feira, às 21h30, no Mineirão. Vai jogar contra o Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro que voltou para a Série A do Brasileirão, mostrando que realmente nunca deveria ter saído. O que você acha desse jogo, Rogério Ramos? Jonas, eu continuo fazendo todas as minhas apostas no time do Fluminense. O time do Fluminense, apesar do empate, né, nesse final de semana com o Vasco, foi um time dominante. O Fluminense é muito consciente com essa questão da bola. Você falou no início da matéria do Fluminense que o Fábio deu mole. Eu vou tentar ver de um outro ângulo. Ajudá-lo. De um outro ângulo, porque assim... Tu conhece o empresário do Fábio? Não conheço. Porque senão eu ia falar que você está levando alguma coisa do não empresário. Porque é o seguinte, Jonas... Vem que pera um instantinho, vamos fazer uma denúncia. Sabe que tem jornalista no futebol carioca que leva grana de empresários do jogador sempre elogiar o jogador e dizer que o cara só faz coisa boa, né? Sabe disso, eu né? não acho que é jornalista do futebol carioca. No Brasil inteiro tem isso. Você falou do futebol carioca, mas acho que em tudo quanto é região tem esse tipo. Eu quero dizer o seguinte, Jonas, logo no início do jogo, quando o time do Vasco abafa o time do Fluminense ali, alguém ia entregar aquela bola, porque vinha com muita pressão. Aquela marcação logo no início do Vasco foi sensacional. Se não fosse o Fábio, seria outro. Não tinha jeito. E você vê que eles foram encurtando em menos de um minuto, e aí calhou de ser o Fábio esse último toque dentro daquela pressão da marcação do ataque do Vasco. Agora eu vou dizer um detalhe para você, Rogério Ramos, e para o nosso telespectador. Né? A gente, evidentemente, hoje nós temos esse instrumento aqui que é fantástico, que inclusive confirma algumas informações. Mas você sabe que o ano passado, 2022, qual foi o artilheiro mundial, né? Não estou lembrado não, Jorge. Germancano. Novamente, né? Foi o Germancano. E nesse ano, nessa temporada, o Germancano já está na frente. Tem um outro jogador que está junto com ele. Eu vou dizer aqui o nome do jogador. Vamos ver se eu sei falar o nome do jogador aqui direitinho. Se eu não souber, a gente convoca aqui o nosso diretor, Ari Delgado. Hein? Ari Delgado. Tem um outro jogador. Não sei se ele joga. Muito cedo para dar essa informação, né? Tem tantos jogos. Não, mas até agora. Ninguém no mundo tem mais gols que Germancano em 2023. Exatamente, no mundo. Nesta terça-feira, ao balançar a rede. Isso foi a semana passada, hein? Ó, deixa eu concluir. Na terça-feira contra o River Plate, pela Libertadores, o argentino chegou a 23 tentos no ano. E tem um cara que também está assustando. Eu não vou falar o nome, só falo o nome do jogador do futebol carioca. Pronto. O cara é de fora, de outro planeta, de outro país. Há 2 semanas atrás, esse artilheiro era o Pedro. A gente está no início do ano, o Jonas, na minha cabeça, essa informação tem o peso do sentimento tricolor. Porque o cara é atacante do futebol. Pô, tá muito cedo para falar porque no noticiário do Flamengo eu vou fazer uma denúncia aqui contra o comentarista. Vou fazer uma denúncia. Comigo não protejo o amiguinho, não. Aqui não tem essa questão. Isso aí não é um sentimento tricolor, não? Essa notícia do Cano? Não. É porque, porra, do Fluminense? Até agora, o Cano é o melhor. Pronto. E com 35 anos, hein? Fatality. Para mim é o jogador mais fatality do Vamos fazer o seguinte, já que estamos falando no Flamengo, notícia do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior... O excelente elenco, não é elenco, não. O excelente elenco rubro-negro está colecionando derrotas em 2023. Agora foi para o Atlético Paranaense. Mesmo jogando muito bem, que eu vi o jogo todo, e o Flamengo foi superior dentro das 4 linhas,
o time carioca não conseguiu traduzir em gols. A coisa tá feia. Rogério Ramos. De fato, a coisa tá feia. Inclusive, Jonas, eu percebo que assim, a alegria da maior parte das torcidas é ver o Flamengo nesse momento ruim. Mesmo dando essa informação de que jogou melhor, o Flamengo tem jogado melhor que os seus adversários nos últimos jogos, mas não tem feito um resultado positivo. E no jogo contra o Atlético Paranaense nesse final de semana foi novamente a mesma coisa. Flamengo dominante, com maior posse de bola, mais conclusões. No final, por uma bobeira, como sempre, uma bobeira. E o Flamengo cede o empate logo em seguida. E o gol do empate foi a coisa mais bizonha do mundo. Porque quando o jogador do Atlético cruza, Jonas, o Vitor... que é um grande atacante do Atlético Paranaense, esqueci agora o nome do garoto, fera, Vitor Roque. Vitor Roque é o do Botafogo, perdão. Eu tô fazendo... É o Vitor, pronto, vai embora. Ele vai dominar a bola, Jonas, e na hora que ele domina a bola, ele domina errado. E aí o Santos tá mal colocado, tá totalmente fora da posição. O Santos achou que aquela bola passaria, já estava querendo, né, fazer o corte, e no domínio errado do jogador, o Atlético empatou. Eu queria até aproveitar e dar uma informação, Jonas, que as estatísticas, elas têm sido cruel com os times que ficam mais tempo com a bola no pé, tá? Vasco e Fluminense. Fluminense ficou mais tempo com a bola no pé, não ganhou o jogo. Botafogo e Atlético Mineiro, mesmo sendo 2-0, 60% da posse de bola foi do Atlético Mineiro. Só que o Botafogo foi mais eficiente. E, novamente, nesse jogo, Flamengo e Atlético Paranaense, o Flamengo teve muito mais a posse de bola, 60-40 também, e perdeu o jogo. Quer dizer, ficar com a bola no pé a maior parte do tempo não significa que o time está jogando melhor. Melhor é aquele que é mais efetivo, que tem aquela questão pronto, como o Cano tem, direto para o gol, concluir no gol, e é isso que está fazendo a diferença dos resultados. Não é o tempo de bola no pé, não. É a conclusão das jogadas. Sampaoli, técnico rubro-negro, está achando muito estranho o Flamengo jogar bem e não traduzir em gols. Há quem diga que já existem jogadores rubro-negros insatisfeitos com a maneira do técnico dirigir a equipe. Procede? Eu não tive essa informação. Eu acho que seria muito injusto esse tipo de posicionamento dos jogadores com a torcida, que tanto espera isso do time, porque a culpa não pode ser nunca do Sampaoli. O time vem de uma sequência de derrota desde o início do ano. O Flamengo esse ano não mostrou a que vem ainda. Não, e o Flamengo está perdendo jogando futebol. Não. Tem feito vergonha. Jonas, o que importa é o resultado, Jonas. O que importa é o resultado. Não adianta. O Flamengo está jogando bola. Eu até, alguns talvez, ou a maioria vão discordar, Jonas. Eu acho que teve uma melhora muito grande em campo do time do Flamengo atual do que quando estava o treinador anterior. Mas que é terrível esse momento do Flamengo, em que não traduz isso em vitória, e não culpo de forma alguma o Sampaoli. Eu estava vendo aqui um cenário lá nos bastidores, o diretor, Ari Delgado, hoje está desfalcado do Fabiano. Fabiano! Aí ele chamou, lógico, tem aquele cara lá, como é que é? É lá da terra da Chatuba, hein, Ari? O Pansudinho. O Pansudinho tá aí, já começou bem, né? Ô Fabiano, dá mole não. Não dá mole não, que aqui é o seguinte, vacilou, Pansudinho entrou. Flamengo vai jogar, vai receber no Maracanã, na quarta-feira, se eu não me engano às 19 horas, o Goiás. Vai ser um placar mamão com açúcar ou doce de goiabada com queijo para o Flamengo. Teoricamente, sim. Vamos ver na prática, né, Jonas? Eu, como torcedor do Flamengo, e toda a torcida do Flamengo, está muito chateada com esse momento, esse início de ano do Flamengo. Certo. Rogério Ramos está aqui. A camisa, não é só uma, não. Vamos sortear 3 camisas. Vamos sortear 3. Os primeiros, atenção, olha aqui, ó. Zerada. Mostra onde, ô diretor? Aonde que tu quer, diretor? Aqui ou aqui? Aqui, central não. Olha aí, ó. Camisa linda, hein, Rogério Ramos? É da camisa que nós usamos para fazer o programa. Escreva assim: Jonas Santana, Rogério Ramos, eu quero ganhar essa camisa. Agora, tem que falar o nome dos dois, Jonas Santana e Rogério Ramos. Quero ganhar a camisa do Momento do Esporte. Vai ser tua, hein? Vai ser tua. Olha aí, segura aí, vai ser tua. Segura aí.
Viu? Que isso, Ari fez agora igual o gol do Ronaldinho fazia, virando na cara, e pegou a camisa virando na cara. Vamos agora falar do Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, de herói em cada... O Botafogo, o grande time alvinegro, venceu e convenceu que inclusive um jogador fez gol de letra. Vitor Sá é o nome do jogador que, na opinião do Rogério Ramos, a gente conversando aqui nos bastidores, ele vai falar, foi o melhor jogador do Botafogo. E aí? Partida não foi tranquila. Você já disse aí no comentário anterior que o Atlético teve mais posse de bola. Mas o que importa é bola dentro da rede. O Botafogo tirou onda pra caramba nesse jogo. Primeiro é o seguinte, poupou 4 titulares. O Tiquinho começou do banco. Verdade. O Tiquinho entrou durante o jogo. E o Botafogo, ainda assim, surpreendeu. Eu, quando falo surpreendeu, eu acho que boa parte do Brasil, por mais que o torcedor do Botafogo torce e acredita, o Botafogo tem sido a grande surpresa desse Campeonato Brasileiro. Ainda mais pelo início da competição, do Nem ano, ficou entre os da 4 temporada, corridos. é verdade. Então, é uma surpresa muito grande, é o único time com 100% e, como a gente falou antes, e você acabou de citar, Jota, esse garoto, o Vitor Sá, além do belo gol de letra, ele foi o jogador mais perigoso o tempo inteiro. E o segundo gol do Botafogo, Jonas, que jogada bonita esse garoto fez. Ele levou no fundo, estilo aqueles pontas antigos, né? Levou no fundo, cruzou, uma confusão na entrada da área. E um outro jogador que é destaque no time do Botafogo, que a gente acabou de falar de Ganso, nós falamos de jogador que domina o meio de campo. Para mim, hoje, é meio que o cérebro do Botafogo. Sobrou a bola para ele, ele concluiu, fez o segundo gol, partidaço do Botafogo, parabéns para o time do Botafogo, surpreendentemente 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. 4 jogos e 4 vitórias, aliás, eu quero dedicar essa vitória do Botafogo ao Jesus Afonso da Mota, torcedor do Botafogo, que nesse momento encontra-se internado na UPA de Copacabana, lá sendo muito bem assessorado pela Sueli Santos da Mota, sua esposa, e também pelo seu filho, o Dr. Thales Santos da Mota, advogado, que tem ficado com o pai dele lá no hospital. Você, Afonso, vai sair dessa e nós vamos juntos lá no Espírito Santo, na tua terra natal, naquela festa maravilhosa no meio do ano. Vamos levar toda a equipe do programa Momento do Esporte. Tá, Jonas, eu posso também dedicar essa vitória do Botafogo a um Botafogo ilustre da Baixada Fluminense, é o Cezinha. E talvez o Cezinha, treinador, desde molequinho, sempre envolvido com futebol. O Cezinha, antes de começar o Campeonato Brasileiro, que curioso, me lembrei agora, ele falou assim, Rogerinho, fica ligado, o Botafogo vai surpreender, tem um bom time, e falou de algumas peças. Cezinha, tu acertou. Eu até debati contigo no telefone e disse que não acreditaria nesse time, e o Botafogo está mostrando de fato o que você falou. Mais 3 botafoguenses ilustres, está no momento do Botafogo. Então eu quero dedicar essa vitória também ao ilustre botafoguense Haroldo Brito, secretário de comunicação da Prefeitura de Duque de Caxias, Haroldo Brito. Também ao reverendo José Santana, botafoguense. Eu comecei indo para o Maracanã ver o Botafogo jogar ao lado do reverendo José Santana. E o Josias Santana, lá de Ribeirão Preto. Josias, fica firme que o Botafogo tá indo bem, hein? Tem um parente teu, tanto Santana, né? Cláudio Santana de Belfor Roxo, botafoguense, assim, você não gosta muito que eu falo de Botafogo doente, mas é uma forma de dizer que o cara é muito botafoguense. Um abraço pro Cláudio também de Belfor Roxo, esse botafoguense aí que... Jonas, esse camarada é muito... Um dia eu vou ter... Espero te apresentar Traz ele aqui. Vai gostar muito desse... É um botafoguense daquele... É Cláudio roxo. Santana. Cláudio, aproveita aí, entra aí no link do programa no YouTube e diga que quer ganhar uma camisa do programa Momento do Esporte. Ele é amigo do cantor, o Seu Jorge. Ah, é? Amigo. Seu Jorge, quando vem ao Brasil e vai a Belfor Roxo, vai visitar esse menino. Seu Jorge? É, o cantor. Seu Jorge? Não é Seu Jorge? Quando vier ao Brasil, porque ele não é brasileiro, não? Ele fica a maior parte do tempo lá fora, esquece. Ele é um cantor brasileiro que fica mais tempo na Europa do que no Brasil. É isso aí. É, rapaz. Aí, deixa eu falar um detalhe pra vocês. Olha só quem está reconhecendo o Botafogo como a principal equipe que tem evoluído, hein?
O técnico Abel do Palmeiras, quem é Abel? Temos que respeitar o Abel, sim, né? fera. Abel é Abel e Flamengo, é Abel e Flamengo. O dia que o Abel saiu do Palmeiras já era Palmeiras. O Abel falou que o Botafogo é o melhor time na atualidade. Concorda com o Abel? Não. Concordo que o Botafogo está um bom momento, jogando bem, mas eu não chamo de melhor time da atualidade. Vamos lá então. Olha aí, ó. Nesse programa não, no próximo eu vou falar com vocês. Presta bem atenção, vou tirar o óculos para olhar bem dentro do rosto de vocês. Olha para mim, olhem para mim. Vou falar. Você já viu, você conhece um flamenguista que torce pelo Flamengo e tem coragem de apostar um café pela derrota do Flamengo? Vocês conhecem? Não conhecem? Semana que vem eu vou falar sobre isso. Tá rindo de quê? Fala logo isso. Tá rindo de quê? O Botafogo vai jogar contra o Corinthians. O Corinthians virá ao Engenhão na próxima quinta-feira e vai tomar um chocolate do Botafogo. E o Corinthians, já que você falou do Corinthians, se vencer o jogo de hoje, que foi o único que não jogou no final de semana, coloca o Flamengo na zona de rebaixamento. Se o Corinthians vencer o jogo de hoje, o Flamengo fica entre os quatro. Eu quero adiantar para vocês o seguinte. Flamenguista, fiquem tranquilos. O Flamengo, ano passado também começou assim, daqui a pouco disputou o título. Não estou querendo dizer que... Atenção, botafoguenses. Não quero dizer que vocês vão cair. Segunda divisão, nenhum carioca vai voltar para a segunda divisão esse ano. Mas o Botafogo não vai ficar aí, né? O Botafogo não vai ficar na liderança. Se o Botafogo ficar na liderança no campeonato todo, Você vira botafoguense? Vira botafoguense. Não vai. Essa aposta fácil de... Não vai. A gente conhece futebol. Quem conhece futebol um pouquinho sabe que o Botafogo está começando bem. Vai disputar uma Libertadores. De repente vai disputar uma vaga na Libertadores ou Sul-América. O título sem chance. Porque tem que ter elenco. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro... Talvez o Fluminense entre aí, entre os 5 para disputar. E mais o treinador do Botafogo, Luiz Castro, ele deu uma entrevista, né, em alguma emissora que eu li, e ele disse o seguinte, que o Botafogo tem elenco, que ele provou colocando 4 titulares no banco. Vamos aguardar para ver. Tomara, nós queremos isso. Bem, o programa por hoje está chegando no seu momento derradeiro. Rogério, suas despedidas. Tomou um susto? Não tomei susto, não. Eu estava olhando o nosso... Você tá aí, quem foi que tomou um susto, cara? Não tomei susto. Aquele nosso amigo Coronel, hein? Não, Ari rindo. Coronel Gonçalves! Que time é o time do Coronel Gonçalves? Flamengo. Policial da melhor qualidade. Aí eu quero dizer pro secretário de Segurança, o secretário da Polícia Militar, que é o seguinte: Coronel Gonçalves é o cara, hein? Entende tudo de segurança. Um abraço pra você. Jonas, eu finalizo dizendo o seguinte, eu espero dias melhores para Flamengo e Fluminense. Fluminense começou bem, está em 7º na tabela, tem que melhorar. Flamengo desesperadamente sair dessa situação e que Vasco e Botafogo mantenham daí para mais, para que a gente tenha toda semana fazer excelentes comentários sobre os times do Rio de Janeiro. E não se esqueçam, hein? Alô, flamenguista! Semana que vem o nome da fera aqui que torceu para o Flamengo perder para ele ganhar um café. Estaremos de volta aqui a semana que vem com Deus bem pertinho da gente. Obrigado.